Fala, meus amigos da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos voltando aqui para mais uma aulinha nossa. Hoje vamos falar sobre estruturas geológicas, né? Agora já trabalhando aí no nosso volume 2, ok? Pessoal, como de praxe, vocês sabem que eu gosto sempre de começar minhas aulas, sempre começar nossos encontros pedindo, né, para vocês aí não esquecerem de assinar a lista de presença. O link encontra-se aí na descrição desse vídeo, não esqueçam disso, tá? Lembrando que se caso você permaneça com dúvida em relação à explicação, em relação a esta aula, você pode me contactar através dos comentários desse vídeo, você pode me contactar através do e-mail, através lá da lista de presença tem um campo, você pode também utilizar as nossas lives, tá? Então tem vários recursos aí, são vários os canais, várias formas para que você não fique com dúvida, ok? É importante você sempre que possível esclareça com o professor, ok? Principalmente nas lives, né? Tem sido momentos assim muito bacanas, momentos bem extraordinários assim. Pelo menos eu tenho achado que nós estamos conseguindo trocar uma boa ideia, conseguindo esclarecer e fazer algumas atividades juntos que tem enriquecido bastante aí o nosso processo aí de construção do conhecimento, né? Sobretudo neste período aí de pandemia, de isolamento social, né? Que eu não sei vocês, mas eu confesso a vocês que eu estou bem cansado já. Já estou bem cansado, né? Mas não podemos desistir, não? Vamos continuar. Então, pessoal, como de praxe, vamos começar então. Estamos trabalhando aqui na frente A. É bom sempre deixar bem organizado, né? Capítulo 3. E o nosso tema agora, dentro do capítulo 3, são as estruturas geológicas. Está escrito lá embaixo, não vou escrever de novo não, tá? Lembrando que isso tudo faz parte do volume 2, beleza? Então vamos lá, vai ser uma aula bem rapidinha. Hoje eu prometo que não vou demorar, prometo que não vou aí ficar prolongando demais, né? Às vezes minhas aulas têm ficado aí bem longas, né? Eu sei que vocês ficam cansados e tal, mas fiquem tranquilas que essa que eu acho que vai ser bem curtinha, tá? Lembrando que esse capítulo aqui é agentes do relevo. Opa. Professor, agentes do relevo. Então, bora lá. Vamos passar essa imagem aí. Cadê o que eu preciso? Estruturas geológicas, tá? Então, estrutura geológica, pessoal, o que você precisa saber, o que você tem que entender sobre isso? Primeiro, eu vou escrever algumas coisas aqui na imagem, tá? Eu vou resumir estrutura geológica como EG. Tá? Então, estrutura geológica nada mais é que a base rochosa da superfície terrestre. Nós vimos o que eram rochas, né? O que eram minerais. Então agora eu estou vendo como que a litosfera, né? Quais são as rochas, o que compõe a litosfera terrestre. Tá? Então a base rochosa, a letra está meio excomungada aqui, né? Vocês já sabem disso. Da superfície terrestre. Então, pessoal, resumindo, essa base rochosa da superfície terrestre é como se fosse a estrutura do relevo, tá? Por exemplo, sua casa, quando vai fazer sua casa, não tem que ter um alicerce, não faz um alicerce para sua casa, é a mesma coisa. Para ter um relevo, você tem que ter um alicerce para ele. Então, nós estamos falando das estruturas geológicas. E nós temos que saber que existem 3 estruturas geológicas. Tá? Cadê minha caneta? Então aqui eu preciso saber
que existem 3 estruturas. Nós vamos estudar os crátons. Nome bonito, né? Os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos. Dobramentos, ok? Então nós vamos primeiro nos crátons, tá? O que você precisa? Eu vou colocar aqui do lado, depois eu apago, né? E aí a gente vai fazendo os crátons. O que são os crátons? O que é essa estrutura denominada aí crátons? Tá? Eu preciso entender que os crátons eles podem ser subdivididos aí entre escudos cristalinos, que é o que nós vamos focar aqui, escudos cristalinos e plataformas. Então, essa base rochosa da superfície terrestre, denominada escudo cristalino, ela foi formada no que nós chamamos lá da era pré-cambriana, ou seja, é muito antiga. Era pré-cambriana. Então ela é muito antiga. Esse escudo cristalino, ele é composto basicamente de rochas. Se ele é muito antigo, lembra? Rochas magmáticas e metamórficas, tá? Rochas magmáticas e metamórficas. Se também ele é muito antigo, já que ele formou lá na era pré-cambriana, aqui, por exemplo, um exemplo de um escudo cristalino é o granito, por exemplo, que eu falei com vocês, que forma até os cristais lá, lembra? Dá pra gente ver os cristais dos minerais, né? Se ele foi formado na era pré-cambriana, né? É composto aí basicamente de rochas magmáticas e metamórficas, né? Ou seja, ele é muito antigo. Eu posso dizer também que os crátons, né? Os escudos cristalinos, eles são muito desgastados. O que quer dizer que são desgastados? Eles sofreram já os processos erosivos, tá? Os processos aí relacionados à natureza. Chuva, sol, vento, a água. Então, eles sofreram com os processos da natureza ao longo de milhões de anos aí. Então eles acabaram sendo desgastados, as partículas deles foram sendo retiradas ali através do processo erosivo, ok? Pelo fato de serem muito antigos, e compostos por rochas magmáticas e metamórficas, é onde eu concentro também, onde eu consigo achar todos os minerais. Todos os minerais metálicos. Ué, gente, o que está acontecendo? Metálicos. E quando eu digo minerais metálicos, eu estou falando, por exemplo, ferro, bauxita. Vocês sabem isso aí melhor do que eu, né? Ouro. Ok? Se são áreas muito desgastadas, percebam nesta imagem aqui, olha só os crátons aqui, percebam como são áreas mais aplanadas, são áreas mais baixas, né, do terreno. Olha aqui, esse aqui é um cráton, este aqui é um cráton. São áreas muito antigas, são estruturas rochosas muito antigas. E os crátons, sabe o que vai ser interessante? Sabe que forma de relevo que elas vão sustentar? Os planaltos. Planos e altos, né? Mais ou menos altos aí. Ok? Então,
Escudos cristalinos formaram lá na era pré-cambriana, são muito antigos, formados aí basicamente por rochas magmáticas e metamórficas. Pelo fato de serem muito antigos, já que formaram no pré-cambriano, né? Isso é lá no início na formação do planeta. A Terra era uma bola de fogo ainda quando estava se formando aí esses primeiros escudos, né? Essas primeiras rochas. Ele é mais rebaixado, tá? Ele já sofreu aí com o processo de intemperismo, com o processo erosivo, tá? Ele é composto aí basicamente de minerais metálicos. Vou passar uma imagem aqui para vocês verem no Brasil. Olha aqui, ó. O Brasil tem bastante escudos cristalinos, percebam essa imagem de amarelo aqui, ó. Parte da região amazônica, né? Parte da região do Mato Grosso, Minas Gerais. Então, o que você precisa saber aqui? Você precisa saber associar aqui escudos cristalinos. Eu vou voltar naquela imagem, tá? Escudos cristalinos são antigos. Se são antigos, foram muito desgastados. Eles são compostos aí, ó, de minerais metálicos. Ah, professor, é por isso que em Minas Gerais, por exemplo, tem muito minério de ferro? Sim. Por isso que no Mato Grosso, lá do sul, tem muito ferro? Sim. Por isso que aqui no Pará tem muito ferro? Sim. Então, toda vez que tiver, por exemplo, um minério relacionado aqui, um minério metálico, por exemplo, ferro, por exemplo, eu posso afirmar com certeza que aquele local tem um embasamento rochoso cristalino, uma formação muito antiga, já muito desgastada por processos erosivos. Olha que legal. Os locais aqui mais conhecidos que nós temos aqui no Brasil, escudos cristalinos, né, é o quadrilátero ferrífero, aqui em Minas Gerais, né, a Vale do Rio Doce, ela retira o minério disso, quadrilátero ferrífero, a letra sai bem feinha aqui, né, mas dá para vocês entenderem. Aqui em Minas Gerais, eu tenho a Serra dos Carajás, no Pará. Serra dos Carajás, no Pará. E também tem o maciço do Urucum, que fica no Mato Grosso do Sul. Esses são os locais no Brasil com maior destaque na produção de ferro. Ferro é um mineral metálico. Mineral metálico vem de áreas extremamente desgastadas. Áreas desgastadas porque são extremamente antigas. Se são antigas, desgastadas, metálicas, são escudos cristalinos. Legal? Fácil isso, né? Vamos então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar nessa bagunça. Vou apagar aqui agora os crátons aqui do lado para eu falar um pouquinho de bacias sedimentares para vocês, né? Esse aqui também é facinho, tá? Então, é só o que você precisa saber de escudos cristalinos é saber associar, tá? Igual eu falei com vocês aqui dos crátons, né, dos escudos cristalinos aqui, tá? Que você precisa saber das estruturas geológicas de escudo, é só saber associá-las, tá? Um escudo cristalino, áreas antigas, minerais metálicos, tá? Minério de ferro. No Brasil tem? Sim. 36% do território brasileiro é composto aí por escudos cristalinos. Olha que legal, tá? Então vamos lá? Olha, vamos ver então as bacias sedimentares agora. Deixa eu escrever aqui. É a segunda estrutura geológica, as bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Bacias sedimentares, se eu precisasse
dar uma definição, eu colocaria essa definição aqui, ó, bonitinha. Áreas côncavas, nossa, que nome bonito, né? Côncavas, vocês já vão entender logo logo. Áreas côncavas existentes no embasamento cristalino. Olha que legal. No embasamento cristalino. O que eu quero dizer com isso? Se são áreas côncavas no embasamento cristalino, olha aqui, ó, as bacias sedimentares. Aqui não é um embasamento cristalino, ó, que eu falei que se eu crato, ó, estrutura aqui cristalina, estrutura cristalina. Há uma área côncava aqui. Há uma área côncava aqui. Então, em áreas próximas ao escudo cristalino, né, ao embasamento cristalino, onde for côncavo, eu tenho uma bacia sedimentar. A bacia sedimentar, pessoal, ela foi formada aí, o seu início na era paleozoica. É antiga? Pra caramba, tá? Paleozoica. Tá? Na era paleozoica, bem antiga aí, tá? Nas bacias sedimentares é onde eu vou achar, acreditem, olha que genial, as rochas sedimentares. Ah, professor, tá de brincadeira comigo. As rochas sedimentares. Nestes locais sedimentares aqui, já que é uma formação antiga também, né, no Paleozoico, é onde eu vou encontrar os combustíveis fósseis. Petróleo. Vou achar aqui também carvão mineral. E o gás natural. Tá? Então, o que eu preciso saber sobre as bacias sedimentares? É só você pensar aqui, ó, é como se fosse a bacia da sua casa, né? Você tem a bacia, já percebeu que tem as bordas dela, a bacia não vai descendo e tem o meio dela. Se você jogar água na beirada da bacia aqui, tudo vai encontrar no meio da bacia. Olha lá, então é como se fosse, ó, o escudo cristalino aqui, né? Nas bordas da bacia. E no meio dela fosse a sua bacia sedimentar. Tudo vai convergir para lá. A bacia sedimentar é uma área que vai receber material. Tá? Vocês vão ver que todo o material que é erodido, todo o material que vai sair dos escudos cristalinos, né? As partículas que vão sair dos escudos cristalinos, elas vão ser depositadas aonde? Nas bacias sedimentares. E elas vão sendo depositadas em camadas. É por isso que lá existe uma bacia sedimentar, tá? Por exemplo, aí o carvão, né, foi formado aí em bacias sedimentares no passado, quando em áreas de florestas coníferas, por exemplo, milhões de anos atrás, as florestas coníferas caíam, iam sendo sedimentadas com partículas de outras rochas. Essas áreas foram alagadas, depois secou, aquela coisa toda. Com milhões de anos, esse processo deu origem ao carvão mineral, por exemplo, que não é o carvão de churrasqueira, hein? Que ele é o carvão vegetal. Então, olha só como que as bacias sedimentares, né, elas vão dar origem aos combustíveis fósseis. No Brasil, existe bacia sedimentar? Sim, olha lá. Se de um lado eu tenho os escudos cristalinos de verde aí, o restante do Brasil ele é composto de bacia sedimentar. Então, 64% do território brasileiro é composto aí por bacia sedimentar, tá? Então, quase todo o território brasileiro está composto aí por bacia sedimentar. O que você precisa saber de bacia sedimentar? Que eu tenho aqui uma área no sul do Brasil, que a gente chama de S aqui, ó, onde eu tenho a extração de carvão. Eu tenho a região aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, com extração de petróleo. Né? Essa partezinha amarela aqui, né? Porque eu só posso tirar petróleo em bacia sedimentar, não posso tirar aqui em escudo cristalino. E eu tenho uma região aqui na Amazônia de retirada de gás natural. É isso que você precisa saber. Qual que é a associação que você sempre tem que fazer, então, de bacias sedimentares? Que são áreas
que recebem sedimentos de outras áreas. Né? Em áreas sedimentares é onde eu vou ter a formação aí das rochas sedimentares, é onde eu vou ter a presença dos combustíveis fósseis. Agora, por fim, vamos voltar aqui e ver o último, que é a única estrutura geológica que nós não temos no Brasil aqui, que são os dobramentos. Né, os dobramentos modernos. Né? No Brasil até tem dobramentos antigos, mas nós vamos discutir sobre isso agora. Mas os dobramentos modernos, tá? Deixa eu escrever aqui, deixa eu apagar isso. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os dobramentos modernos. Aí já está acabando a aula, tá? Já está chegando a 20 minutos aí. Eu sei que o desespero de vocês está muito grande, mas está acabando. Pera aí, galera. Olha só. Então, a última estrutura geológica, né? Lembra que eu falei que eram 3, né? Então, a última estrutura geológica que eu quero estudar com vocês são os dobramentos modernos. Que nome chique. Modernos porque eles usam iPhone, usam roupas de marca? Não, porque dentro da estrutura geológica do planeta eles têm uma formação muito recente, tá? Os dobramentos modernos eles foram formados aí no final, eu vou falar com vocês dessas eras daqui a pouco, tá? No final da era Mesozoica. Mesozoica quer dizer, meso quer dizer meio, tá? No meio da formação geológica do planeta, tá? Do final da era Mesozoica para o início da Cenozoica, tá? O início Cenozoica quer dizer novo. Cenozoica. Seno aqui quer dizer novo, tá? Então é uma formação recente. Os dobramentos modernos estão relacionados aqui, eles se formam através, nós já vimos aqui, ó, do choque de placas tectônicas. Ok? Eles vão dar origem aqui, então, às grandes cadeias montanhosas. Legal? Só isso que você precisa saber. No Brasil, nós temos a presença de dobramentos modernos? Não. Olha aqui a imagem de um dobramento moderno em comparação a como a formação dele é mais recente, ele é menos desgastado do que os crátons, do que os escudos cristalinos. Percebam como os escudos cristalinos estão bem mais rebaixados aqui, olha, do que em relação a um dobramento moderno. Tá? Um dobramento moderno, por exemplo, é a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, lá onde fica o Monte Everest. Tá? Esses locais são dobramentos modernos. Por isso que no Brasil, as altitudes, né, nós não temos altitudes bem elevadas, porque o nosso relevo tem como embasamento aí escudos cristalinos, né? Nosso relevo está sobre os crátons, né? Também conhecido aí como escudo cristalino. E os escudos cristalinos já foram muito desgastados, então as altitudes são mais baixas. Legal? Tranquilo? Então olha lá o mapa do Brasil. Não tem a presença aí de dobramentos modernos. Legal? Então, pessoal, para finalizar, como a história do planeta é muito antiga, né? O planeta tem 4,6 bilhões de anos. Contar a história, né? Entender a história do planeta não é algo fácil, né? Não é simples contar. Então, para poder facilitar a contagem, a marcação do tempo dos principais eventos desde o surgimento do planeta, existe uma escala geológica, né, que ela está conhecida como coluna geológica, que está apresentada para vocês na página 15 do livro didático de vocês. Uma coluna geológica, uma escala geológica, é claro que eu não coloquei ela aqui na tela para vocês da forma que está no livro, eu coloquei ela de uma forma diferente aí, mas só porque aqui fica mais fácil o entendimento. Você sempre deve analisar ela, sempre deve ler ela de baixo para cima, porque de baixo é a formação do planeta, em cima são os eventos mais atuais.
esta coluna, né, essa escala geológica, ela é dividida aí em éon, era, períodos e eventos, os principais eventos ali que marcaram a história do planeta desde o seu surgimento, tá? Então nós temos lá a era pré-cambriana, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. O pré-cambriano é o início de tudo, o início do planeta, né? Quando eu tenho paleozoico, paleo, o prefixo aí, né? Paleo quer dizer antigo. Depois vem o mesozoico, que meso quer dizer meio, intermediário, é o meio de tudo. E o cenozoico, que é o que nós vivemos hoje na história geológica do planeta, quer dizer algo recente, tá? Então, olha aqui para você ver pelas cores aqui, para ficar fácil de entendimento, o pré-cambriano, né? O início de tudo, o antigo, o meio e o cenozoico aqui, né? Dividido entre o terciário e o quaternário, que é o recente. Tá? Então percebam o início de tudo no pré-cambriano. Olha, a formação do planeta, 4,6 bilhões de anos atrás. Aqui, ó, um evento importante, né, que nós tivemos aí, a formação das rochas antigas. Ainda no pré-cambriano, olha, a forma primitiva de vida. Lembre-se que aqui nós estamos contando a história geológica do planeta, tá bom? Percebam os protozoários, as esponjas surgindo ainda no pré-cambriano, algumas algas e bactérias. E já quando eu entro no paleozoico, percebam como, olha, se formou as primeiras rochas sedimentares, surgiram os peixes, foram nesse período, as plantas terrestres, os anfíbios. Percebam que a história vai evoluindo. Olha só, de toda a história geológica do planeta, né? Olha o evento mais recente que nós temos aqui. O surgimento do homem. Bruce, mas o homem surgiu há não sei quantos mil anos atrás. Mas numa história de 4,6 bilhões de anos, nós não somos nada. Ok? Então, nessa coluna geológica, não é necessário que você decore ela, mas é importante você entender a divisão dela. Quando vocês abrirem o livro, o material didático de vocês, leiam ela com atenção, percebam os principais eventos aí, como estão descritos aí, ó, surgimento dos mamíferos, quando os últimos dinossauros, quando a formação da Pangeia, que deu lá na Paleozoica, tá? Na era Paleozoica, tá? Então é muito interessante vocês pensarem sobre esse aspecto, ok? Então, pessoal, eu agradeço vocês mais uma vez pela paciência, né, por assistirem a aula até o final. Muito obrigado. Se tiverem aí dúvidas, não deixem de me procurar. Tchauzinho e até a próxima.